bem-vindos ao canal Mulher Versátil. Então, gente, enquanto o apartamento não sai, vamos papear. Para quem gosta de papear comigo, eu convido vocês a virem aqui, né? Quem quiser, quem não quiser, então fica à vontade. Então, gente, como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Eu vou fazer reflexões. Mas vamos fazer assim, a linha de vídeo vai ser o seguinte. Eu vou fazer reflexões de coisas que aconteceram comigo, abordando temas de pergunta de pessoas que chegam pra mim, ou em comentários de vídeo, ou lá no direct do meu Instagram, enfim, né? Então, assim, eu vou pegar, tipo, dúvidas de vocês. Na verdade, eu não sou expert em nada, né? É tipo minha experiência de vida. Eu vou fazer reflexões de coisas que eu passei, né? Com dúvidas ou vamos supor, dúvidas ou não é bem dúvidas, conselhos seria, não sei, talvez. Enfim, vocês vão entender aí durante o vídeo. Então, outro dia eu publiquei o vídeo, sempre chega, gente, lá no meu direct, muitas vezes no comentário, mas geralmente é no direct do Instagram. As pessoas assistem um vídeo meu, geralmente esses vídeos que eu falo muita coisa, né? Que eu falo demais. E aí, baseado na minha experiência de vidas, em fatos acontecidos na minha vida, eu acabo falando algumas coisas que às vezes quem tá aí do outro lado tá precisando ouvir. Então é justamente aquelas pessoas que precisam ouvir que eu vou falar agora. Então eu vou pegar uma palavra, mais ou menos que uma seguidora, não vou lembrar o nome dela agora, mas eu também vou ficar ocultando nomes, tá, gente? Falou pra mim uma vez, vou contar mais ou menos o que ela falou e vou falar com relação a mim, em relação a esse assunto, a esse tema. Então o assunto é procrastinar. Deixa eu ver se eu falei direito. Procrastinar. Se não tiver falha nossa, não é Valquíria. Procrastinar. Gente, é isso aí que vocês entenderam. Olha, vai sair, calma, tá? Porque às vezes o negócio não sai direito. Procrastinação. Acho que é isso aí, né? A pessoa que deixa pra amanhã. Então, ficou legal porque ficou um tom divertido. Tá bom? Vamos deixar assim, mas eu falo sempre essa palavra, mas agora ela não quer sair. Então vamos embora, né? Eu quis enfeitar o pavão, ficou pior. Então vamos lá. São aquelas pessoas que gostam de adiar o que tem que ser feito. Vamos supor, eu vou contar uma historinha minha, não é historinha, é fato real. Para depois eu comentar para você o que eu acho sobre esse assunto. Então, eu, Valquíria, aos 20 e poucos anos, acho que 22, 23, não estou lembrada bem, acho que uns 23 anos, eu conheci o meu marido, né? O Gordo, quem já conhece aí no canal. Vamos começar daí, porque tem vários fatos na minha vida que eu poderia abordar esse tema, mas eu vou abordar esse aqui, porque pensando ontem em tudo que eu poderia falar, eu acho que esse foi o mais interessante que eu quis colocar aí nesse tema. Então, quando eu conheci o meu marido, ele estava recém-formado, né, na ESA, né? Ele fez escola de sargento, sargento do Exército. Então, quando ele terminou a escola de sargento, ele veio morar aqui em Recife, porque ele não era daqui. E aí, nós nos conhecemos. Eu, inclusive, vou deixar aí no card para quem quiser conhecer o Clube Sargento Wolf. Eu sempre frequentei desde criança, embora não tenha família militar, mas o clube também é de sócio civil. Então, desde criança que eu frequentava esse clube, ele é aqui bem pertinho ainda da casa da minha mãe. Por enquanto, ainda estou na casa da minha mãe. Então, eu conheci o Gordo lá, porque eu frequentava, todo final de semana eu estava lá, e eu frequentava esse clube desde criança, né? Quando eu conheci o Gordo, já foi ele que me abordou. Eu não sei, ele disse que acha que foi uma coisa tipo, sabe, primeira vista? Não é nem amor, nem paixão, alguma coisa, a afinidade foi de imediato, né? Eu contei essa história, mais ou menos como foi, no vídeo que eu vou deixar o card aí pra vocês, de onde o clube que eu conheci o Gordo. Aí eu mostro um pouquinho do clube e conto um pouco da história, senão a gente vai sair do tema. Então a gente começou a namorar, depois mais ou menos de uns meses, não era nem anos, depois de uns meses namorando, o Gordo só falava em casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar. E eu não tinha intenção de casar, nem de namorar, né? Mas enfim, a gente acabou namorando, aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente começa a comprar as coisas, quando a gente tiver mais ou menos o básico para ficar em casa, a gente casa. Porque eu nunca tive o sonho de casar. Eu não casei na igreja, eu casei só no cartório, só no civil, tá?
Então eu não tinha esse sonho. Eu sou uma pessoa muito prática com relação a muitas coisas. Eu prefiro ter o conforto da minha casa do que ter um carrão na garagem, ou de fazer um casamento enorme e uma festa enorme para poder, para mostrar para a sociedade ou para realizar um sonho meu, enfim. Cada um é cada um, eu não vou julgar ninguém, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Como eu sou uma pessoa prática, eu prefiro ter conforto na minha casa do que ter coisas lá fora que não me acrescentam e que não vai trazer nada em benefício a mim. Então eu dispensei de vestido de noiva, dispensei, até pergunto se você faz questão, eu falei de jeito nenhum. Eu prefiro comprar as coisas para minha casa. Inclusive quando a gente casou, então 2 anos depois, a gente começou a namorar 2 anos depois, antes dos 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses depois, nós casamos. Então a gente tinha algumas coisas em casa, mas algumas coisas eram meio improvisadas, né? Tipo, a TV era em cima da caixa da TV. E nós fomos ao longo do tempo conquistando o resto. Enfim, mas deixa eu voltar. Então ele falou, a gente vai casar. Eu só quero te fazer uma pergunta, né? Já fazia uns meses que a gente namorava. Eu sou militar. Eu nunca tinha saído de Recife para morar fora. Já conhecia São Paulo, né? Conheci São Paulo, acho que eu tinha 15 anos quando foi a primeira vez. Mas não morar, nunca morei. E eu sempre tive o sonho de morar sozinha, de ter minha independência, de talvez até morar fora daqui. Na verdade, eu sempre tive a vontade de morar fora de Recife, desde nova. Isso não é um sonho recente, isso é um sonho de adolescente já. Mas como sair, né? E no fundo, você ainda fica receoso quando você é novo, porque você vai, mesmo que você tenha os seus pais, mas você vai estar num estado diferente, num ambiente diferente, com pessoas diferentes, né? Culturas diferentes. Então existe sempre aquele medo, né? Como eu nunca fui uma pessoa de deixar para amanhã, procrastinar, acho que é isso, né? Procrastinar. Eu nunca fui, eu vou lá, eu quero e eu executo. Eu sou assim, se não der certo, pra mim, serve como experiência. Ou, às vezes vai que dá certo e beleza, bola pra frente, vida que segue. Então ele falou, como eu sou militar, a qualquer momento eu posso ser transferida, eu posso querer ser transferido, porque eu vim pra cá, eu fiz curso em Três Corações, mas eu sou nascido no Rio, criado no Espírito Santo, fiz curso de Minas, vim para Recife, mas a qualquer momento eu posso querer sair daqui. Então eu quero saber de você, se eu quiser sair daqui, você vai me acompanhar? Eu falei, com certeza. Então, nós casamos, depois de 1 ano eu engravidei, enfim. Quando eu tive meu filho, quando ele estava com 2 anos, saiu a primeira transferência. Eu vou contar mais esse fato aí, gente, para o vídeo não ficar bem longo, porque eu vou fazer vídeos com pequenos trechos de coisas da minha vida que eu acho que tem a ver com o tema, como eu falei antes. Então, quando meu filho tinha 2 anos, ele estava pedindo transferência, a transferência saiu, né? Ele colocou várias opções, e dentre as opções, a que saiu primeiro foi Amazonas, Tefé, no meio da selva amazônica, onde hoje ela está um pouco mais desenvolvida, mas não deixa de ser uma cidade pequena no meio da selva amazônica, onde você só chega de barco ou de avião. É desse jeito. Não tem via terrestre de Tefé para outro canto. Então, aí saiu pra mim como que, nossa, meio do mato, tô eu no Nordeste, lá no Norte já, quase fronteira com o Peru. É outro mundo, gente, é outra coisa. Se você for ver, Sul e Nordeste já são mundos diferentes dentro de um país só. Eu digo porque eu vivi esse mundo, eu sou de um mundo, vivi em outro mundo, e agora retornando para o meu mundo atual, é que eu vejo como é gritante a diferença em tudo. Na alimentação, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de comer, na forma de se comportar. Na forma de ter a visão da vida é diferente. Então eu tenho aquele paralelo ali de que eu já morei no Sul, já morei no Norte, já morei no Nordeste, enfim, a gente vai conversando com isso ao longo dos vídeos. Então, vamos embora, saiu transferência, vamos para Tefé, Valquíria se desfaz de tudo, demorei esses anos para conquistar, né, e foi o tempo que a gente começou a namorar, então eu já tinha uma estabilidade de coisas dentro de casa, vamos se desfazer de tudo, vamos embora. Então, como eu não tinha como deixar de guardar, eu me desfiz de tudo. Nós compramos um apartamento, deixamos alugado e fomos embora para o Amazonas. Ele foi na frente, né? Para tentar arrumar um lugar para a gente morar, até porque não tinha apartamento. Gente, é população ribeirinha, Amazonas, são vilarejos dentro da selva amazônica. É isso,
vilarejos dentro da selva amazônica, onde que predomina são descendentes de índios, né? A população, que muitas vezes vem de outras regiões e acaba ficando, que é a minoria, e militares. Se resumia a só isso há 20 e poucos anos atrás. Então ele foi na frente, conseguiu lá peças, né, dos quartos dentro do quartel, pediu para abrir a parede para a gente poder circular dentro do mesmo ambiente, não ter que sair de uma porta para outra, e eu com um filho de 2 anos de idade. E em momento nenhum eu tive medo, sabe, medo de sair, porque tomamos vacina de febre amarela, enfim, em momento nenhum eu tive medo da experiência que eu ia adquirir, do que eu ia viver naquele momento. Eu simplesmente abracei a ideia e falei, Deus, é contigo, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e bola pra frente, vida que segue, eu quero viver minha vida e aproveitar dela ao máximo, com responsabilidade, porque eu tinha criança, mas era seguro, o máximo que tiver reservado pra mim, eu tô aí e eu vou aproveitar. Então assim mesmo é o que ele fez, ele foi na frente. Então, ele foi em dezembro, em janeiro, eu pego tudo que tinha que pegar de cama, roupa, essas coisas, que não foi tanta coisa, deu 2 malas mais ou menos, minha, do meu filho, algumas coisas também que ele tinha deixado, pego o avião, ainda tem que fazer escala, né, conexão, porque eu tive que fazer conexão, se eu não me engano, foi Fortaleza ou foi Belém, eu não lembro. E quando chega lá, e ainda tinha que pegar, né, não tinha voo para o mesmo dia, porque era muito raro um avião grande chegar até Tefé. Geralmente aqueles aviões pequenos, sabe, aquele teco-teco, você tá lá em cima, aquele barulho enorme, e ele balança, e ele voa abaixo, e a qualquer momento você acha que ele vai cair. Porque lá de cima você só vê a selva amazônica. Olha que experiência, lá embaixo, lá em cima você só vê a selva amazônica e aquele riozinho ali, sabe? Aqueles filetes de rio que vai cortando todo o Amazonas, toda a selva amazônica. Então, eu fui, né? Vamos embora, a gente pegamos, no outro dia a gente ficou na casa de um amigo que já estava lá morando em Manaus. No outro dia pegamos lá o nosso teco-teco, vamos embora para Tefé. Quando chega em Tefé, e isso ele estava me esperando em Manaus, né? Quando a gente chega em Tefé, que o avião foi chegando, né, que ele já voava abaixo, eu olhei assim, eu falei, mas gente, onde que eu vou morar aqui? Que só tem mato. Só tem mato. Eu falei, mas gente, o que eu vou fazer aqui? Naquele momento começou a me dar um aperto no coração, um frio na barriga. Eu falei, mas gente, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho um filho de 2 anos de idade e eu tô vindo para um mundo que não é meu. Mas sabe, Valquíria, vive aí tua experiência e que seja o que Deus quiser. Então vamos embora. Avião pousou, quando o avião pousou, que a porta abre, a única sensação que eu senti, a única coisa que eu realmente me lembro, que eu tenho guardado na minha memória, é aquele cheiro muito forte do mato, sabe? Porque é realmente, literalmente dentro da selva amazônica. Depois eu vou voltar, deixa eu pegar minhas coisas que eu vou começar a pegar fotos daquela época e começar a colocar lá no Instagram para vocês poderem viver isso comigo. E uma coisa ou outra, uma foto ou outra, eu coloco aí na comunidade do YouTube. Enfim. Então vamos embora. Desci, fiquei com um pouco de dificuldade de respirar porque realmente é diferente o clima, ele é bem quente e úmido e com aquele cheiro muito forte da mata, da selva amazônica. Que no final das contas é uma coisa assim encantadora. Quando você vê por outra visão, ele é encantador. Então nós descemos lá, né? Pegamos lá um táxi, eu acho, não lembro, porque tinha táxi, mas tinha mais mototáxi. Enfim, aí fomos lá para dentro do quartel. Eu cheguei tipo no início da tarde, né? Quando eu cheguei, aí ele já tinha colocado algumas coisas lá, a mala dele, alguns colchões que ele conseguiu dentro do quartel, porque a gente ficou morando 1 ano dentro dessas peças, em cima do colchão. Então, já tinha lá os 3 colchões, um do lado do outro num quarto, e um quarto era quarto-banheiro, abri um buraco, né, abri uma parede, e aí, tipo uma portinha. E aí, na outro vão, eu já improvisei, tipo, para botar geladeira, fogão, uma mesinha. E o outro banheiro, a gente retirou o vaso e fizemos, tipo, uma piazinha para poder lavar a louça. Foi tudo muito improvisado durante 1 ano. Então, naquele dia, quando eu cheguei, né, ele já estava lá mais ou menos 1 mês, naquele dia, quando eu cheguei, que eu me deparei, que eu abri aquela porta, que eu me vi dentro de um quartel com uma criança de 2 anos de idade, com aquelas 2 peças, com colchões improvisados no chão, né? Que eu olhei para um lado, que eu olhei para o outro, que eu abri a porta e era tipo, era
eram peças, que se fala peças, né? De frente para o outro, né? E o resto era tudo para cá o quartel e para cá a mata. E a gente vivia dentro da área do quartel. Então, quando eu abri aquela porta, já de tardezinha, que eu me deparei com a visão, que eu comecei que passou um filme na minha cabeça na hora, que eu falei, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tinha minha casa, eu tinha o quarto do meu filho, eu tinha o meu quarto, eu tinha o meu conforto, eu tinha minha TV, eu tinha minha estabilidade, sabe aquela história da zona de conforto que todo mundo fala? Então, eu estava na minha zona de conforto dentro da minha casa, eu tinha tudo. E o pior, agora eu não tenho mais nada, eu me desfiz de tudo. Eu dei tudo que eu tinha, algumas coisas eu vendi, mas a maioria das coisas eu saí doando, porque eu não tive nem tempo de vender, né? E dei até para pessoas que realmente precisavam na época. Eu não tinha nem como vender, porque tinha pessoas que precisavam. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não faço questão. Eu não preciso nem vender. Se eu tenho 2, eu posso ceder sem problema nenhum, né? Então aí aquilo me chocou na época. Eu falei, gente, mas o que eu vim fazer aqui? Naquele momento eu desabei, naquele momento eu chorei. Eu chorei calada, isso já era quase a noite. Eu deitei naquele colchão e eu comecei a chorar. E aí na minha cabeça, o que vinha na minha cabeça era, Valquíria, o que você fez? Aí depois que eu chorei, aí veio a lucidez. Quando veio a lucidez, aí eu pensei, Valquíria, você chorou, já botou pra fora o teu medo, já botou pra fora o teu leão, né? Deixou o teu leão lá de lado, agora renasce, porque a vida é isso, são feitas de oportunidades. Então, quando o Gordo vai falar comigo, falou, você quer voltar? Não tem problema nenhum. Nós só íamos passar 2 anos aqui. Então, você volta com o Caio, eu fico aqui, quando der um feriado grande eu vou, ou se você quiser, se você quiser voltar, você volta, passa os dias aqui, e depois você retorna para Recife. Eu falei, não, eu não vou voltar. Quando eu falei pra você que eu ia te acompanhar em qualquer lugar que você fosse, eu realmente falei a verdade. E eu não sou mulher de voltar atrás. E eu não sou mulher de ter medo da vida. De jeito nenhum. Eu chorei porque eu precisava. É a primeira vez que eu saio da minha zona de conforto. É a primeira vez que eu saio do meu estado. É a primeira vez em tudo. Mas isso não significa que eu vou voltar. Isso não significa que eu vou desistir dessa experiência. Isso significa que na minha última lágrima, eu deixei tudo para trás. Agora daqui para frente. Não se preocupe, porque durante todo o tempo que eu ficar aqui, nunca mais você vai me ver chorar. Ele falou, então você decide. Se alguma coisa te incomodar, não tem problema nenhum. Eu compro sua passagem, você volta. Eu falei, de jeito nenhum. No outro dia, isso já era de noite, no outro dia, então eu arrumei as minhas coisas, tirei roupa de cama, forrei colchão, limpei coisa, peguei fogão, já fui começando a botar as panelas, que eu tinha comprado as panelas, já fui enchendo a coisa, já fui no mercado comprar comida, já fui vendo o que era que eu ia pra fazer, já fui vendo o que era que eu podia achar pra Caio comer, porque ele era bem chato, meu filho, quando era pequeno, era bem chato pra comer. E daquele dia em diante, a minha vida foi coisa linda. Foi coisa linda, minha gente. Olha só, eu vivi tudo aquilo ali que pra mim foi um sonho até hoje. Obrigada, Manaus, obrigada, Selva Amazônica, obrigada, amazonenses. Vocês são top, vocês são 10. A população é maravilhosa, o povo é acolhedor, é muito parecido com o meu Nordeste. O povo é acolhedor, o povo é sorridente, o povo é simpático, o povo é bacana. As pessoas te ajudam se você precisar. Mas ali dentro do quartel foi onde eu mais vivi. Então ali dentro eu convivia mais com gaúchos, paulistanos e cariocas. Era o pessoal que eu mais convivia ali, mas a convivência era maravilhosa. Aí depois tinha um clube, né, o Greste, acho que era o Greste, clube de militar, então a gente começou a se associar, a gente começou a ir pro clube, e aí eu comecei a fazer caminhadas e corrida, toda tardezinha, quando a Alex vinha do quartel, aí eu já saía, eu entregava a Caio pequenininha, já ia embora para fazer corrida ou caminhada, e depois eu comecei a trabalhar com as minhas costuras de novo, né, descobri que eu tinha deixado minhas costuras antes de ir, né, deixei minha máquina, se não me engano eu levei a máquina, minha mãe depois que mandou os tecidos pra mim, e eu descobri que era carente, as esposas dos militares precisavam de roupa, né, porque lá muito quente, bermudinha, blusinha, e tudo aquilo eu não sabia fazer, então eu pedi pra minha mãe mandar tecido, que lá era complicado, comprar não tinha, e comecei a fazer, e comecei ali, naquele ano, eu comecei a construir o meu novo lar,
para poder usufruir um ano, que foi depois dentro da Vila Militar, numa casa bem grande, né, bem espaçosa. Eu comprei uma piscina bem grande de plástico na época do Shoptime. O Gordo colocou um chuveirão lá no quintal, que era enorme. Ele plantou árvores, eu coloquei rede na varanda. Tinha o sofá mesmo. Sabe como eu fiz meu sofá? Eu já peguei os 3 colchões que o Gordo tinha pego. Ele pegou mais 2 colchões lá que estava sobrando do quartel. Eu fiz uma capa, encapei ele de azul. Eu vou procurar essas fotos quando eu pegar minhas coisas da mudança. E coloquei umas almofadinhas, coloquei uma rede na sala. Minha sala ficou super charmosinha. Troquei por costura um aparadorzinho, coloquei videogame, coloquei TV, enfim, minha casa ficou super aconchegante. O ano que eu passei dentro do quartel foi maravilhoso. O segundo ano dentro da Vila Militar foi maravilhoso. Eu fiz amizades maravilhosas que eu carrego comigo até hoje dentro do meu Facebook. Principalmente gaúchos. Eu tenho muitos amigos gaúchos. Também cariocas e paulistas, mas mais gaúchos. Então eu construí uma história muito linda da minha vida ali naqueles anos. Eu fui na época, eu ensinei o Gordo a dirigir dentro do Amazonas, que eu já sabia dirigir. Então a gente comprou um carro, né, usado já, velhinho, também um Gol, sabe aqueles Gol branco, antigo? Então aquele carro, a gente foi o primeiro carro da gente. Eu ensinei o Gordo, mas era eu que fazia tudo, o Gordo não sabia. O carro era velho, ele não tinha freio de mão, ele não tinha retrovisor lateral, ele só tinha mesmo ele não tinha os espelhos laterais, ele só tinha o retrovisor e não tinha freio de mão. Eu tinha que controlar tudo lá no pé, né? E eu tinha que olhar todas as laterais por lá. Eu tive que tirar a carteira lá. Ai, gente, eu podia ter pegado a carteira para mostrar para vocês aqui. Mas eu vou tirar uma foto dessa carteira depois e vou postar. Então, tinha muitas vezes subida e descida. Eu tinha que ficar controlando ali, porque não existia freio de mão. O carro era bem complicado. E aí, eu fui fazer curso de pintura em tecido. Todas essas fotos eu tenho aí, gente. Depois eu vou postando pra vocês no Instagram, tá? Lá no Instagram eu vou postar pra vocês. Quem não me segue ainda, Mulher Oficial, Mulher Versátil Oficial. Então, gente, o que eu quis dizer com tudo isso? Olha, eu passava às vezes à tarde, toda tarde eu caminhava, eu corria, às vezes eu pedalava. E eu colocava microsystem, na época era microsystem, eu sou muito velha. Colocava meu microsystem na cozinha, né? Adorava escutar Limão com Mel, adorava escutar Magníficos. E aí minhas 2 vizinhas, eu era de esquina, as minhas 2 vizinhas próximas eram 2 gaúchas de Santa Maria. E eu colocava lá, né, o Apaixonada, não pode cantar aqui no canal, né? E aí começava a fazer os meus pães. Eu já era uma apaixonada por culinária, eu faço bolo desde pequena. Então eu comecei a aperfeiçoar, às tardes eu assistia muito Note a Note e comecei a aprender a fazer pães, panetone. E aquele tempo que eu tinha, eu aprendia, eu dividia meu tempo de manhã eu levava meu filho na escola, que no segundo ano ele foi estudar. À tarde, quando ele chegava, eu dava banho, dava comida, às vezes ele dormia um pouquinho. Então eu costurava um pouquinho, depois eu ia para minha cozinha, fazia algum pãozinho, alguma coisa. Quando o Gordo chegava, eu fazia minha caminhada. No meio quando eu vinha da minha caminhada, eu já ia direto pro chuveirão. Eu já deixava lá no meu jardim o shampoo e o condicionador lá, com o sabonete, lá mesmo lá. Entrava lá, já ligava o chuveirão, já tomava aquela chuveirada, o Gordo já trazia a toalha para mim, já entrava, aí a gente já ia tomar um café, enfim. Resumindo a história, se eu ficasse me anulando, se eu ficasse com medo da vida, se eu ficasse pensando, será? Gente, mas eu tenho um filho pequeno, Jesus, mas eu vou pro meio da selva. E se acontecer alguma coisa comigo? Lá só existia um posto de saúde, não tinha hospital. O hospital mais próximo era Manaus. De Manaus para lá não tinha avião todo dia. Não é como a gente chegar no aeroporto aqui e tem um avião disponível. Existia dias que tinha voo. E aí o barco, gente, hoje não, um tempo já tem um barco mais rápido, mas é tipo 2 dias de viagem quase, né? Era muito complicado. Então se você precisasse de emergência, você morria ali, sabe? E eu não tive medo nenhum. Eu não procrastinei, acho que agora eu falei certo. Eu falei, não é para amanhã, é o hoje. Eu vou viver o hoje, é o hoje, porque é o hoje que está aparecendo para mim. É essa oportunidade que Deus me deu agora. E é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu não me arrependi. E graças a Deus que eu não me arrependi. Eu resolvi abrir o meu coração para aquilo ali. E falei, eu vou viver tudo isso porque eu mereço viver tudo isso.
Então, gente, o que eu quero dizer com isso, vocês vão conhecer um monte de coisa da minha vida com essas reflexões. Não procrastinem, né? Por que ficou escuro ali, eu não sei. Vai, tomara que não deu creu ali no celular, peraí. Não deixem para amanhã, não sei o que aconteceu. Ai, clareou, não sei se foi ali. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. A vida é uma só, pelo menos aqui nesse plano, ela é uma só. Oportunidade, às vezes, ela aparece uma vez só na vida, ela não parece duas. Pode existir duas oportunidades, mas nunca iguais. Então não deixem, não fiquem adiando a vida de vocês por medo. Por medo de quê? Gente, eu não vou viajar de avião porque eu tenho medo de avião. Tá, o avião pode cair. Mas o carro também pode sofrer um acidente na rodovia. Você pode viajar de barco, o barco afundar. Você pode fazer uma viagem, você pode ser atropelado no meio da rua. Você pode dormir, ter um infarto e não acordar. Gente, não tenham medo da morte. Eu não tenho, isso é uma coisa que eu não tenho. Eu acho que é por isso que eu tô aqui até hoje. Eu não tenho medo da morte, sabe? Depois eu vou contar pra vocês, hoje eu fui pra emergência de Santa Joana aqui. Não foi nada demais não, tá, gente? Eu só tô dizendo a vocês, depois eu conto a vocês o que aconteceu. Então, é por medo que a gente deixa de viver, que a gente deixa de conhecer pessoas. Tá, hoje não. Hoje conhecer pessoas, principalmente virtual, é uma coisa perigosa. E eu digo a vocês, não se entreguem totalmente, principalmente uma mulher, não se entreguem totalmente a nenhum homem sem conhecer. Porque você pode viver 50 anos com a pessoa e você não conhece a pessoa. Ninguém conhece ninguém. E ninguém venha me dizer assim, porque eu sou uma pessoa totalmente sincera. Mas eu tenho aquelas minhas coisas que eu gosto de guardar pra mim. Eu tenho aqueles meus momentos que gosto, que são meus, sabe? Como todo mundo tem. Eu não sou um extraterrestre, nem você é, ninguém é. Nós temos isso, nós temos coisas nossas que a gente gosta de guardar. Eu sou uma que eu gosto de guardar coisas minhas. Então não tenho medo. Porque a vida é hoje, é o agora. E o agora, amanhã, não vai ter outro momento igual, não vai ter outra oportunidade igual. Então me marcou muito um comentário, foi no direct, eu não lembro, de uma seguidora, não sei se ela vai ver esse vídeo, que ela falou que ela é nova, ela tem vontade de sair do ambiente, do estado que ela mora, e se eu não me engano ela gostaria de ir para Foz do Iguaçu, mas ela tem medo. Então você tem medo de quê? Não tenha medo, você só se resguarde, porque uma mulher sozinha, ela é complicada em qualquer lugar, inclusive na cidade dela. Se eu vou morar sozinha, minha mãe mora aqui, eu vou morar em Recife, eu vou morar sozinha, de qualquer forma eu estou vulnerável. Então eu estou vulnerável já porque eu já nasci mulher, eu já nasci vulnerável. Por mais forte que eu seja, por mais guerreira que eu seja, por menos medo que eu tenha da vida, eu sou uma mulher. E se eu me deparar em confronto com um homem, eu vou perder. Porque eu sou mais fraca. É da minha... já é da minha anatomia mesmo, né? Já é da minha essência de ser mulher. Porque eu, inclusive, eu sou aquela mulher que vocês me veem, aquela mulher que fala e que fala forte e que luta e que corre atrás e que é guerreira. Mas eu sou uma pessoa super romântica. Eu amo romantismo. Eu sou aquela pessoa que gosta de comer à luz de velas, eu sou aquela pessoa que gosta de músicas românticas, eu sou aquela pessoa que gosta de ler livros, eu gosto de ler tudo. Amém, eu digo a Deus que eu amo leitura. Eu acho que pra gente evoluir a gente tem que ler, então eu já li muito e gosto muito de ler. Então, mas eu gosto também de ler contos românticos, eu gosto de filmes românticos, também gosto de guerra, também gosto de ficção científica, eu gosto de tudo, mas eu tenho aquele meu lado doce, romântico, que não é todo mundo que conhece. Na verdade, o Gordo conhecia, mas ele conhecia o meu lado carinhoso e amoroso, demais até, e ele falava pra todo mundo, ela me mima demais. Quando uma amiga do trabalho dele, foi o meu gostosinho ali, que soltou um beijo, José Carlos. Quando ele falou, quando ele estava no hospital, uma amiga de trabalho dele mandava sempre mensagem pra mim pra saber como ele estava. Ela falava que ela chegou pra ele uma vez e falou assim, Alex, o meu noivo tá querendo casar, mas eu tô com receio. Você, como tem muitos anos de casado, você pode me dar um conselho? Ele falou pra ela, casa. Não existe coisa melhor do que o casamento.
Eu já sou casada há 30 anos. A minha mulher, ela sempre foi a mesma coisa comigo. Tudo bem que cada ser humano é único, mas a gente tem que saber. A gente nunca vai saber se vai dar certo ou não se a gente não casar. Casa, a minha mulher, ela faz tudo por mim. Ela me mima, ela faz tudo que eu quero, ela dá tudo, gente. Eu só faltava botar, eu dizia a ele, só falta fazer aviãozinho na sua boca. Gente, eu fazia com o maior prazer do mundo, porque eu amava mimar o meu marido. Então esse meu lado ele teve desde o início do namoro. É por isso que eu nunca, eu não sofri quando o Gordo morreu, eu não sofri por nunca ter feito. Não. Eu fiquei em paz comigo, com o meu coração, porque eu fiz tudo que eu tive vontade e nunca me arrependi de ter feito, porque ele foi um marido que mereceu isso e muito mais. Ele não conheceu muito o meu lado romântico, porque ele não era romântico, ele não curtia o romantismo. Eu sim, eu gosto de Roberto Carlos, eu gosto de escutar a Maísa, eu gosto de escutar Adriana Calcanhoto, Vinícius de Moraes, beber um vinho, deixar meia luz, colocar um vinho com queijo na mesa e esticar as pernas e assistir um romance. Eu sou esse tipo de mulher, mas o Gordo não era. Então isso aí eu não vivi com ele, infelizmente. Eu sempre falava pra ele, a única coisa que eu não consigo viver com você é o romantismo, é a mulher romântica que existe dentro de mim. Mas isso aí foi só um detalhe, que isso aí eu extravaso nas coisas que eu escrevo, nos textos. Pra quem não sabe, eu amo escrever texto. Parei de escrever texto há muitos anos, né? Às vezes me dá uns sites assim, mas eu tinha cadernos e cadernos que se eu fosse escrever um livro aí ia ficar a coisa mais linda, porque depois que eu escrevi eu dizia, mas isso não fui eu que escrevi. Até eu falava, gente, mas eu não escrevi isso. Então eu tenho uma mente fértil, inspiração, não sei o que é, e se coloca uma música de fundo e eu começo a escrever e sai coisa que nem eu, mas como que eu escrevi isso? Não sei, é da minha personalidade, do meu caráter, ou da minha sensibilidade ao romantismo, não sei. Mas resumindo, não deixem de viver um amor. Ai, vejo em grupo de signo, meu signo é tal, eu conheci falando tal, vai dar certo? Aí tem um dia, não vai não, que isso é uma peste. Não vai não, que isso é... Gente, não existe isso. Não deixem de viver as experiências de vocês por medo da vida. Porque a vida já é um risco desde o dia que a gente nasce. Desde o dia que a gente nasce, a gente está correndo risco de vida. Então façam, vivam, não tenham medo, vão para outro estado. Só não façam a loucura de ir sem poder se sustentar. Isso eu não recomendo. Mas se você está indo para um estado que não é o teu, mora longe da tua família, né? E você tem um emprego, vai sim. Procura um kitnet, não precisa encher de móveis para depois você não saber o que fazer com ele. Você procura um kitnet que já seja mobiliado e vai lá. Se não der certo, a tua mãe, teu pai, ela tá lá, ela vai te receber. Eu tenho certeza que eles vão te acolher, né? Então não deixa de viver a tua vida, tuas experiências, porque você tem medo. Medo trava as pernas da gente. O medo aprisiona. O medo coloca algemas. E não é isso que a gente precisa.